O Papa Francisco, numa das últimas viagens que fez, disse aos jornalistas que havia missas que se tornavam muito chatas, que havia padres que tornavam as missas umas coisas muito chatas. E eu acho que também esta conversa nossa que não seja nada chata, e gostaria muito que fizessem as perguntas que quisessem. Eu responderei às perguntas que me façam. O que é que eu posso dizer? De facto, esta companhia de teatro que eu fundei com o Carlos Avilés, e não só, eu, a Maria do Céu Guerra, a Zita Duarte, que eu tenho uma saudade enorme, a Zita Duarte, uma série, fizemos isto de facto há 60 anos, não é? Eu não dei porque o tempo passou, porque trabalhei tanto durante toda a vida, dei aulas ali com a minha querida Mané, que está aqui assim, uma professora notável de inglês, maravilhosa, e sabe o que nós demos para aquela escola, a Escola Profissional de Teatro de Cascais, foi das coisas mais bonitas que aconteceu, de facto, na carreira do teatro experimental. Além das peças, a escola foi a coisa mais extraordinária que nós fizemos, com gerações de atores que hoje estão a representar nos palcos em Portugal e nas televisões também, maravilhosamente. Portanto, isto foi uma companhia feita com muito amor e, de facto, a grande figura disto tudo foi o Carlos Avilés, não há dúvida nenhuma. Ele era, como pessoa, uma pessoa extraordinária e era um encenador, de facto, um dos grandes encenadores que houve em Portugal, não há dúvida nenhuma. Infelizmente, na parte final da vida dele, foi muito maltratado. Por alguma razão, um mês antes de morrer, ele chamou a mim, o Fernando Alvarez, que deve estar aí a chegar, e pediu que puséssemos na campa dele, que está no cemitério da Guia, a seguinte frase do Camões: não mais musa, não mais, que a lira tem destemperada e a voz enrouquecida, não do canto, mas de ver vem cantar a gente surda e endurecida. Está na campa do Carlos Avilés, no cemitério da Guia. Exatamente. Gente surda e endurecida. E, portanto, foi uma obra feita por ele. É, de facto, uma pessoa carismática. Era um homem de uma grande sensibilidade. Uma grande sensibilidade. A Mané conheceu tão bem, tão bem, tão bem. E colaborámos tanto numa escola que foi importante para nós e onde várias gerações de atores saíram dali. Infelizmente, há pouco tempo tive a informação de que as instalações da escola, que nós tanto trabalhámos nela, tinha sido alugada para uma sala para tatuagens, uma outra sala para massagens, uma outra para umas senhoras para dar uma coisa de corte e costura, e os nossos nomes estavam na escola. Havia o auditóriozinho está lá com o nome da Zita Duarte, onde nós tanto trabalhámos. Depois havia uma sala também com o nome do Carlos Avilés, onde ele dava as aulas dele, outra com o nome do Carlos Carranca, um grande homem, um grande professor, que ajudou a escola, de facto, muito. Era uma figura extraordinária, o Carlos Carranca, como poeta, como homem de cultura. Ele ajudou a lançar a escola. O Carlos Carranca ajudou a lançar a escola extraordinariamente. Os nossos nomes, estava o meu nome também lá numa coisa, os nossos nomes foram todos tirados. De lá não está lá nada. E, por acaso, hoje de manhã, tive uma primeira reunião com o novo presidente da Câmara, que se mostrou muito interessado na cultura. Vamos ver, o tempo dirá. Temos que lhe dar o benefício da dúvida. Mas ele tem ideias. Ele diz que sempre acompanhou a vida. Eu nunca o vi no teatro, eu nem o conhecia sequer, mas nunca o vi, de facto. Mas tem boas ideias, e eu vindo lá, eu, Fernando Alvarez e mais umas pessoas, viemos de lá com uma certa esperança de que a cultura em Cascais consiga fazer mais do que fez. Porque o Jorge Sampaio dizia uma coisa, que havia mais vida para além do déficit. E, de facto, em Cascais também há mais vida para além do Paulo Arrego. Porque a cultura está toda... Nada acontece naquela Fundação Dom Luís, a não ser só a Paulo Arrego. De maneira que aquela fundação também vai levar agora uma nova direção e tal, e tínhamos... Sobre
a companhia fizeram-se, de facto, espetáculos extraordinários, muitos espetáculos grandes. O Lira foi um grande espetáculo, uma grande encenação do um grande cenário do Zé Manuel Castanheira, que está ali. Esta maquete esteve no Espaço Pompidou, com a obra toda do Castanheira, está ali assim. Era o Teatro do Mirita Casimiro foi completamente remodelado para se fazer este espetáculo e esta encenação. Mas se me disserem que foi a peça que eu mais gostei de fazer, não foi. A peça que eu mais gostei de fazer foi Galileu do Brest. Foi a peça que mais me marcou. Foi a peça que eu, mesmo depois de ter terminado a carreira, ainda diariamente tinha... apetecia-me fazer mais Galileu. Fiz o Galileu durante 6 meses. Fui às escolas todas fazer bocadinhos do Galileu com debates com professores. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que um ator não pode ser só ator às 9 da noite e acabar o espetáculo. Não, há um trabalho social que os atores têm a obrigação de fazer. Eu tentei sempre fazer isso, de colaboração a muitas escolas, muitos professores, e adorei. E agora, falando da Elvira, a Elvira é uma pessoa extraordinária, porque ela ensinou jovens o que era o teatro. Ela dirigia jovens, ela levava jovens ao teatro, ela fez espetáculos no Mirita com os alunos dela. Portanto, é toda uma geração que se deve à Elvira, de facto. Muitos professores realmente deviam pôr os olhos no trabalho que ela fez didático, mas sempre com uma boa vontade, com uma força, com tudo. E eu estou aqui hoje, que eu tenho fugido sempre muito dos debates nestes últimos tempos, derivado do meu estado de saúde também. Mas a Elvira, eu não podia dizer que não. Mas se estou aqui assim, é para a nossa querida Elvira também. E muita gente que está aqui que eu não via há imenso tempo, outros não conhecia, e gosto muito de aqui estar.